E aí, gente, tudo bem? Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, fazem 5 anos que aconteceu o lockdown. Que todo mundo começou a parar, o mundo começou a fechar e o mundo mudou para o que seria hoje. Então o vídeo de hoje, eu não vai ter muita edição, na verdade nem tem roteiro. Eu só liguei a câmera e vou falar com vocês um pouco. Acho que até eu precisava conversar sobre isso, a respeito do que foram esses 5 anos, das experiências da pandemia, e dar a minha visão como um médico que teve lá na linha de frente, que levou pancada de tudo que é lado e que começou no YouTube por causa dessa pandemia. Vamos conversar sobre isso? Bom, gente, hoje eu tava vendo os meus arquivos, de stories lá do Instagram e me chamou a atenção que fazia 5 anos que tinha tido um churrasco, né? Eu lembro bem desse churrasco, ele foi lá em 2020, ele foi um churrasco para comemorar a formatura de uma turma de medicina aqui da Federal, que é a turma 150, que era uma turma que eu estava sendo homenageado. Eu fui paraninfo dessa turma. Achei que seria 150 dias após aquele churrasco. Não foi o que aconteceu. Tava todo mundo bem feliz naquele churrasco, eu lembro que foi uma festa bem legal e acabou ele. Na segunda-feira, quando a gente chegou, eu fui dar aula e o reitor da Federal, na época, tinha convocado uma reunião e naquele momento decidiu-se por interromper transitoriamente o calendário, né? Eu, naquela época, eu estava na coordenação do curso de outro curso de medicina, que é o curso da PUC, né? Eu sou professor das duas instituições aqui no Paraná e na época eu estava na coordenação do curso. Eu lembro que eu discordava do lockdown naquele momento e eu ainda acho que eu estava certo. Porque naquele momento a gente não tinha nenhum caso aqui em Curitiba ainda de Covid. Então eu achei meio demais a gente fazer um lockdown ali, sendo que não tinha casos por aqui. E assim foi nesse começo desse lockdown. Eu tentei continuar o curso de medicina lá na PUC por causa disso. Não tem caso, por que a gente vai fechar tudo? Vamos aguardar. E as pessoas na época argumentavam assim, não, tem que fechar justamente para não ter caso. E nisso eu lembro que eu sofri foi a primeira pressão forte que eu sofri ali na pandemia, que 2 outras faculdades já tinham encerrado e na verdade a gente ainda não tinha. E na quinta-feira daquela semana, né, foi quando a gente decidiu interromper as atividades docentes ali e foi o dia que tem gente até hoje que me tira sarro sobre isso, que eu fui lá na frente da turma 74 e eles falaram, quanto tempo a gente vai ficar parado, você acha? E naquela época, a minha expectativa que eu tinha e a minha vivência era com a outra pandemia, né? Com a pandemia de H1N1 lá de 2009. E lá foram 3 semanas de lockdown. E eu soltei essa previsão. Falei assim, acho que isso aqui vai durar umas 3 semanas. Olha que erro, né? Bom, logo depois, daqui 1-2 semanas, a coisa estourou de vez. Daí começou a chegar caso, começou a internar, a gente começou a ver a gravidade, começou a perceber que o negócio não ia parar tão cedo assim, né? A coisa começou a complicar, começou a encher de gente. Eu coordenava também uma escala de um PA, o plantonista começou a sair da escala com medo. Eu precisei começar a ter que cobrir a nossa UTI, que era uma UTI cardiológica, começou a receber pacientes que não eram cardiológicos, porque na UTI geral do hospital não cabia mais pacientes que não tinham Covid. E, enfim, aconteceu o que aconteceu. Ali por julho, eu lembro que a situação já estava completamente descontrolada, né? Julho de 2020. E uma coisa assim, que eu tenho muito na minha lembrança é como a gente sofria para chegar num plantão. Eu saía de casa cedo, tinha uma filha pequena, na época só uma, né? Hoje já tenho 3. Mas com medo de, será que eu vou trazer esse negócio para cá? Será que eu vou contaminar alguém que eu amo? Será que vai acontecer alguma coisa? Comecei a ver colega médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, que estava trabalhando em linha de frente pegar Covid. Alguns falecerem. E dentro disso tudo, tem gente que acha até hoje que eu sou de esquerda, porque na época, gente, eu não tinha como me posicionar diferente. Tinha gente falando que a pandemia não existia. Todo dia começava a chegar gente nas minhas redes sociais falar que isso não estava acontecendo. E eu comecei a me posicionar, obviamente, contra isso. Também, nessa época, você vê como eu estou sem roteiro aqui, estou desabafando mesmo. Nessa época, foi quando cheguei num dia em casa e não aguentava mais ouvir tanta besteira. As pessoas falando na internet, a gente se ferrando lá no hospital, um monte de gente morrendo.
E gente na internet falando que a pandemia não existia. Foi quando eu decidi iniciar esse canal aqui. E o primeiro vídeo que bombou aqui é aquele vídeo da ivermectina na Covid, que é o segundo vídeo do canal. Ali eu nunca senti tanto hate igual eu tive. Foi o momento que eu pensei em desistir do canal, porque imagina a seguinte situação. Você tá trabalhando segunda a segunda, no mínimo 12 horas por dia, muitos dias mais, sem fim de semana, morrendo de medo de trazer alguma coisa para tua casa. Eu, no caso, pressionado com uma coordenação de curso, que eu fazia parte, e também um pronto-socorro e uma UTI cardiológica, que tendo que cobrir tudo isso. Você ia pro plantão e você sabia que alguns problemas iam acontecer. Primeiro, você sabe que você ia sofrer emocionalmente muito, porque gente morrendo sem ver familiar, jovem, idoso, qualquer perfil complicando, internando, as pessoas com medo, gente passando muito mal, a gente não tinha tratamento, assim, a coisa emocionalmente ia pegar muito pra isso. E em paralelo a isso, você tem um monte de gente fazendo barraco. Lembro um dia que tava horrível o plantão e um paciente procurou o hospital porque ele caiu em casa. Caiu e quebrou o braço. Só que quando ele chegou na triagem, ele tava com a saturação, né, lipoxímetro muito baixa e tava tossindo. E um colega meu resolveu pedir um teste para Covid para ele. Ele tava com Covid e tinha critério de gravidade na tomografia. E nós internamos ele, então. E o filho desse paciente pegou o raio-x e saiu gravando na internet, falando assim, olha, meu pai internou porque quebrou o braço. E então internaram ele como Covid, essa pandemia não existe, estão querendo ganhar dinheiro. Daí começava a soltar aquela história que o hospital ganhava por paciente Covid que entrava, que os médicos... Não tem nada a ver isso. E foi assim, era todo dia você sabia que ia ter alguma coisa dessas. Então começou a entrar em exaustão. Então esse é um dos dias que eu lembro bem. E nessa época também, quando eu vim aqui da minha casa para ir para algum dos hospitais que eu trabalho, eu passo por trás ali do Couto Pereira, que é o estádio do Curitiba, né? Ali geralmente tem muito movimento, muita gente. E eu lembro que ali por julho, mais ou menos, de 2020, eu tava indo de carro ali e parei num sinaleiro que tem o estádio do Couto Pereira aqui, do outro lado tem uma igreja. E eu parei no sinaleiro, mas não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Em nenhum lado tinha ninguém na rua. E a rua tava suja, mas não suja como depois de jogo, com plástico, com copo, não. Ela tava suja de pó, como se fosse aquela poeira, a calçada com uma poeira passando, como se de fato muito tempo não passasse ninguém ali, com um ar de abandonado, sabe? Daí eu olhei aquela poeira, aquela coisa, nossa, parece terra fantasma. Daí eu olhei pro lado, tinha um outdoor na frente da igreja, quer dizer, estamos orando pelo fim da pandemia, e ninguém na rua. Foi ali que foi a sensação que eu tive de fim de mundo, nessa época, assim, sabe? Ali foi o momento que eu olhei e falei, meu Deus, o que vai acontecer, né? Também nesse período eu tive experiência de ser cobaia, vamos dizer assim. Para quem fala que foi cobaia na vacina, eu fui, tá? Primeiro estudo de vacina que surgiu, eu fui voluntário. Fui lá, tomei a vacina, meados de 2020 ainda, acho que era setembro, por ali mais ou menos. Tomei a vacina, fiz um vídeo aqui no canal, tomei a vacina e agora... Achei que até ia dar um clickbait, ele nem saiu tanto na época, mas eu fui voluntário. Tomei vacina lá no estudo. Depois descobri que fui grupo placebo, tá? Acabei tomando a vacina junto com a população geral, daí ali em 2021. Mas porque fui grupo placebo disso, talvez agosto, setembro ali. Em 2021 peguei Covid, fui voluntário em um estudo com uma droga que não deu certo. Fiz efeito colateral, passei passei 4, 5 dias no banheiro por diarreia, por causa do remédio, do trial lá que eu fui voluntário, e o remédio não funcionou, o estudo foi interrompido. Então durante a pandemia tive a oportunidade de ser, além de ser pesquisador, ser voluntário, né? Cobaia, como alguns dizem, não gosto desse termo, mas voluntário em 2 estudos de validação de droga. E de lá pra cá muita coisa mudou, né? Acho que não teve um momento que eu olhei e falei assim, acabou a pandemia, que foi aos poucos, né? Que foi conforme a vacinação foi aumentando, foi diminuindo os internamentos, foi diminuindo os casos graves, teve um novo pico ali com a Omicron, fim de 2021, mas a coisa veio diminuindo e está como estamos hoje, né? Mas
Eu acho que assim, tô gravando esse vídeo porque fazem 5 anos. Eu tenho a impressão que 2020 e 2021 foi um ano só. Porque eu fui naquele churrasco e eu lembro que lá foi meu último fim de semana livre, até setembro de 2021. Eu não tive fim de semana, foi seguido. Todos os dias trabalhando de março de 2020 a setembro de 2021 por causa da pandemia. Trabalhando ou em linha de frente ou treinando colegas médicos, né? Também nunca dei tanto treinamento na vida preparando colegas que não estavam mais habituados com a emergência, com essa situação, para se capacitar para a linha de frente. Gravo esse vídeo para que vocês lembrem o que foi isso, para que ninguém esqueça daquilo que aconteceu e dos aprendizados que a gente tira disso. Comemoro muito o primeiro grande estudo, porque quando saiu o Recovery, que demonstrou que o corticoide, a dexametasona, reduzia a mortalidade na Covid. Uma coisa única, assim, até que enfim temos algum norte. Uma droga barata, acessível e que reduzia significativamente. Tem vídeo aqui no canal daquela época também. Quem quiser veja. Lógico, eu era muito mais amador do que hoje. Não que hoje eu seja bom, mas naquela época eu era ruim mesmo com a câmera. Mas tá aqui o vídeo também. Vou deixar toda essa playlist aí da Covid para que vocês vejam e relembrem o que a gente passou, tá? Disso tudo que foi estudado, o que ficou no fim das contas? Corticoide funcionando. Profilaxia para evento trombótico, o que a gente já sabia, né? Meio que. O tocilizumab, meio controverso. O baricitinib, em alguma condição. E os antivirais, mas já no fim da pandemia, né? O monopiravir e também o Paxlovid. Mas tanta coisa foi testada, validada. E assim, o esforço de alguém que foi voluntário no estudo da vacina, vocês não têm ideia, eu nunca vi um estudo científico com tanta gente envolvida em tão pouco tempo. Então, assim, acho que muita gente sofreu na pandemia, que a gente não esqueça disso. E eu homenageio aqui nesse vídeo todos que perdemos na pandemia, os amigos, os pacientes, os familiares, e que não deixamos isso chegar neste ponto de volta num futuro. É um vídeo pesado, né, gente? Mas eu queria saber a opinião de vocês também. Não quero me estender muito aqui para não ficar chato também. Escreve aí nos comentários o que vocês acham sobre o assunto, tá? Aqui é mais um desabafo, lembrar isso e agradecer todos que me apoiaram nesse momento. Afinal, foi lá que eu comecei esse canal. Os colegas que tiveram junto no decorrer da pandemia, e presto homenagem a esses pacientes, a todos que perdemos, na verdade, nesse período. Obrigado, gente. Até o próximo.